Ok, gente, muito bom. Então vamos lá, vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Na última aula, deixa eu até resgatar aqui, a gente resolveu um exercício do cálculo do diâmetro da tubulação, né? Então era um exercício bem simples, na verdade ele é muito mais didático do que de cunho prático, na verdade, que ele pediu para dimensionar o diâmetro de uma tubulação da rede de ar comprimido com as seguintes características. Aí deram aqui embaixo as características. Quando eu disse que esse exercício ele é didático, porque ele considera uma tubulação, primeiro, completamente horizontal, de diâmetro constante, sem nenhum tipo de acessório, sem conexão, sem joelho, sem cotovelo, sem válvula, sem registro, sem nada. Na verdade, essa tubulação não existe. Era só para a gente poder aplicar a fórmula. Agora, nós vamos resolver um caso que pode ser um caso que se encontra no dia a dia. Exercício 1 da lista 2, ele diz o seguinte, olha, dimensione o diâmetro da tubulação de uma rede de ar comprimido com as seguintes características. Comprimento da tubulação, 300 metros. Perda de carga admitida, 0,3 kgf por centímetro quadrado. Pressão de regime, 9 kgf por centímetro quadrado. A vazão diária de 300 metros cúbicos por hora. E a linha ela tem uma previsão de expansão de 60%. Isso significa que esse galpão, onde vai ser instalada essa rede de ar comprimido, né, essa fábrica, ela tem uma pretensão de expandir a produção em 60%, ou seja, mais máquinas serão instaladas e essas máquinas vão demandar um maior consumo de ar comprimido. Nessa rede terão T's roscados com fluxo no ramal, 5. T roscado com fluxo em linha, 29. Válvula do tipo gaveta roscada, 7. E curva 90 graus, raio longo, 5. Aqui ele perdeu um pouco da formatação, deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. Ok, 90 graus, raio longo. 5. Bom, é só um ponto. Quando ele fala T com fluxo no ramal e T com fluxo em linha, ele está falando o seguinte, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. O T com fluxo no ramal seria algo desse tipo assim. Ó. O T ele tem esse formato, né? E quando ele fala que o fluxo é no ramal, significa que o fluxo de ar comprimido está nesse sentido assim. Ou entrando por aqui, saindo por aqui, né, que seja. Tá? E o T com fluxo em linha, o ar comprimido ele passa direto. Né? Então, o T com fluxo em linha, vou desenhar daqui. Ó. Então, T com fluxo em linha seria algo dessa forma aqui. Então, tá aí o T. E o fluxo de ar comprimido ele passa direto. Bom, uma pergunta que é comum é o seguinte, e quando a gente não sabe o sentido do fluxo? A gente dimensiona no pior cenário. E o pior cenário é quando existe um desvio ou uma mudança no sentido de escoamento do fluxo. Aqui se gera mais perda de carga. Então a gente considera esse caso aqui para o pior cenário. Ok? Bom, então veja bem. Como que a gente vai resolver esse exercício, né? A resolução desse exercício, o cálculo do diâmetro da tubulação, ele é dado por uma expressão que a gente já viu, né? Então, o diâmetro do tubo é o seguinte, ó. A expressão é D é igual a 10 vezes a raiz quinta de, aí tem uma constante aqui que a gente tem que usar todas essas casas depois da vírgula, que é 1,66385 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Isso vezes a vazão elevado a 1,85 vezes LT, que é o comprimento total da rede, tá? Bom, isso dividido pela queda de pressão ΔP, vezes a pressão de regime ou pressão de trabalho que foi fornecida. Bom, então vamos lá. O que a gente consegue já calcular e jogar na equação, né? A gente pode começar pela vazão.
A vazão é a demanda de ar comprimido, né? Então, a vazão, vamos colocar que a vazão inicial, ela é de 300 metros cúbicos por hora. Então, vamos anotar isso aqui, ó. 300 metros cúbicos por hora. A expansão também foi fornecida, né? 60%. Expansão, 60%. Então, consequentemente, a gente consegue calcular agora de para qual vazão que nós temos que projetar a rede de ar comprimido. Então, a vazão final vai ser igual à vazão inicial mais 30%. Ou seja, eu posso pegar, então, a vazão final, que é de 300 metros cúbicos por hora. Oh, desculpa, 60. Escrevi errado aqui, Breno. Obrigado por corrigir. Isso aí. Mais 60%. Então, vai ser 300 metros cúbicos por hora. Aí eu posso colocar aqui, ó, vezes 1,3, porque fazendo 1,3 vezes 1,3, nós estamos calculando aqui 30% de aumento em cima de 300 metros cúbicos, né? Mas não 1,5. Hoje está difícil, hein, Breno? Segunda-feira, né? Segunda-feira. Estou fazendo de propósito, só para ver se tem alguém prestando atenção. Mas não é não. Só que não, né? Então, vamos lá. Vazão final. 300 vezes 1,6. 480 metros cúbicos por hora. Bom, isso aí. Hoje eu posso usar a desculpa que é segunda-feira, ontem foi feriado, então tá todo mundo começando a semana hoje. Então, qualquer erro meu aqui, eu vou colocar a culpa que hoje é segunda-feira, mesmo sendo terça. Ok, gente, achamos a vazão final, né? Bom, queda de pressão, nós já temos. Pressão de trabalho, nós já temos. Vamos para o comprimento final, comprimento total, então. Aqui nós vamos encontrar uma situação atípica. Comprimento total, que é o LT. E como que nós vamos achar o valor de LT, né? É o seguinte, o LT é a soma de dois parâmetros. Então, LT é igual a comprimento do tubo mais comprimento equivalente. Deixa eu reescrever isso daqui, ó. Vou escrever desse jeito, assim, para ficar melhor. Eu vou chamar de LTU, que é o comprimento do tubo, mais LE. O que significa cada um desses termos? LTU é o comprimento de tubo, comprimento reto de tubo, né? Comprimento do tubo. E a gente já sabe, né? Porque ele disse para nós o seguinte, olha, que o comprimento da tubulação total é de 300 metros, né? Coincidiu com o número da vazão. Então, comprimento total da tubulação, 300 metros. E o LE, na verdade, o LE é a soma dos comprimentos equivalentes dos acessórios. Dos acessórios. Ok. Só que nós temos uma situação que é o seguinte, deixa eu abrir uma tabela aqui para mostrar para vocês. Comprimento equivalente, tabelas. Comprimento equivalente. Igual eu disse para vocês na última aula, a tabela de comprimento equivalente a gente tem que pegar de algum fabricante, de válvulas e acessórios.
Então, observa que essa tabela eu peguei no site da Rexroot, né? E para eu saber o comprimento equivalente de um acessório, a gente precisa saber de quanto que é o diâmetro da tubulação, aí ele vai me dar o comprimento equivalente do acessório. E qual que é o problema que nós temos? O que justamente a gente quer fazer é achar o comprimento da tubulação. Então, veja bem, desculpa, achar o diâmetro. Para achar o diâmetro da tubulação, eu preciso saber o comprimento, a soma dos comprimentos equivalentes dos acessórios da tubulação. E para saber o comprimento equivalente de cada acessório, a gente precisa saber de quanto que é o diâmetro da tubulação. Então a gente chega num ponto sem saída, né? Ou seja, vamos escrever isso aqui, ó, que LE nós vamos obter em tabela. E depende do diâmetro. Nesse caso, como que a gente resolve? A gente usa um método de cálculo, eu não sei se vocês tiveram aula de cálculo numérico, é aquele chamado de método iterativo. Nós vamos chamar, então, isso daqui, para resolver esse problema, nós vamos achar o diâmetro usando um cálculo iterativo. Não tem um N, tá? Não é interativo, não, é iterativo. E o conceito consiste em estimar um diâmetro inicial. E depois a gente vai repetindo o cálculo até encontrar o valor do diâmetro certo. Então, quando eu uso a palavra aqui, estimar, é uma palavra bonita para falar chutar. E é justamente isso, né? Só que o nosso chute, ele não é um chute tão longe assim, não. A gente consegue ter um valor mais aproximado. A questão é o seguinte, a gente foi lá e estimou um diâmetro. Eu acho que essa tubulação aqui vai ter um diâmetro de 10 milímetros. Aí você joga no cálculo, consulta a tabela, tudo, e na verdade você achou 18 milímetros. Aí você repete o cálculo de novo. Aí com 18 milímetros você volta na tabela, etc. E daqui a gente acha um novo valor, por exemplo. Agora a gente achou 21 milímetros. Depois, no próximo cálculo, a gente achou 21,7. Depois, 21,78. Olha, a gente já observa que o 21 já é constante. Ó. Ele começou a repetir o valor. Então, consequentemente, a gente sabe que o diâmetro que nós vamos escolher vai ser na casa dos 21 milímetros. A gente, então, vai retroalimentando a equação até o valor convergir. Né? Ele converge para um número. Então, o método interativo é isso. Você faz uma estimativa do diâmetro inicial e vai repetindo o cálculo até o número final convergir. Quando ele começar a repetir, é o suficiente para a gente parar e falar, olha, essa tubulação tem um diâmetro de 21 milímetros. O engenheiro civil, na hora de projetar a instalação hidráulica da residência, ele usa esse método aí. Tá? É exatamente esse método. Então, nós vamos nessa linha de trabalho. Bom, então, nós vamos para primeira estimativa. Vamos fazer um cálculo da primeira estimativa, tá? A primeira estimativa seria o seguinte, ó. Nós vamos partir de que ponto? Vamos considerar que não existisse acessório na tubulação. Então, nós vamos falar que L é igual a zero, ok? Se L o comprimento equivalente é igual a zero, a tubulação não tem acessórios, eu estou falando que o comprimento total da tubulação vai ser igual a 300 metros. Ok? Bom, ou seja, quando a gente volta, então, para a equação, aí eu vou chamar isso aqui de diâmetro D1. O diâmetro D1 vai ser igual a 10 vezes a raiz quinta de 1,663785 vezes 10 a menos 3 vezes a vazão elevada a 1,85. A nossa vazão foi de 480, já considerando a expansão. E vezes o comprimento, que é de 300 metros. Tá bom? Nós vamos pegar isso aqui e dividir pela queda de pressão, que a queda de pressão é de
0,3 e a pressão de regime 9 kgf. Então, isso aqui vai ser 0,3 vezes 9. Daqui a gente vai achar o diâmetro, então. Vamos fazer esse cálculo aí, vamos ver quanto que vai dar esse diâmetro D1. 18 graus de tarde, a máxima vai ser de 21 graus. Então, se você vai sair de casa, vai levar um casaco, tá? Ok, vamos lá. Esse diâmetro inicial deu 70,05 milímetros. Ok? 70,05 milímetros. Agora, o próximo passo que a gente precisa de fazer, isso é o diâmetro interno da tubulação, né? Então, nós vamos consultar uma tabela de diâmetro comercial, ou diâmetro nominal. Nós precisamos de baixar uma tabela de um fabricante de aço, né? E achar um padrão comercial que ele vende lá, né? Um diâmetro padrão. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma tabela que ela está lá no final do exercício. É importante também, a gente até falou isso na última aula, que essa tabela aqui, ela tem que usar a espessura Schedule 40, que é a espessura da parede do tubo, né? Então, tabela Schedule 40, tá aí. Bom, então, veja bem, vou projetar aqui a tabela. Nós achamos 70,01 milímetros, isso é o diâmetro interno, tá bom? Então, veja bem, quando pega essa tabela aqui, ó, deixa eu fazer um negócio aqui, porque eu vou copiar e colar lá. Essa tabela, gente, ela tá lá no final da lista de exercícios, tá bom? Já deixei a tabela lá no jeito para a gente poder, né, consultar. Então, agora, quando a gente consulta essa tabela, a gente calculou agora o valor do diâmetro interno, o Dzinho, né? Eu preciso saber de quanto que é o diâmetro nominal da tubulação, em polegadas. Então, veja bem, nós temos aqui embaixo 62,7 milímetros, não atende, né? Tá bem abaixo, correto? E nós temos 77,9 milímetros. Então, nós vamos pegar o diâmetro interno de 77,9 milímetros, que vai nos dar aí um diâmetro nominal da tubulação de 3 polegadas, tá bom? Ou seja, é o seguinte, ó, diâmetros comerciais. Dentre os diâmetros comerciais, então, nós temos que o diâmetro interno, que é o Dzinho, nós vamos ter que consultar o de 77,9 milímetros. É esse tubo aqui que a gente tem que escolher. O nominal, então, da tubulação vai ser D igual a 3 polegadas, tá bom? Certo. Então, nós já temos aí agora qual que é o primeiro diâmetro estimado. Então, agora nós vamos determinar os comprimentos equivalentes.
ok? É isso que nós precisamos determinar agora. Então, veja bem, deixa eu abrir um outro arquivo aqui que a gente fez na última aula, e eu vou seguir a partir desse arquivo agora. A planilha que a gente fez na última aula, e eu acho que eu salvei em outro lugar. Não, tá, ok. Deixa eu ver onde que eu salvei aqui. Já está na pasta para vocês lá, né? Já tinha salvo lá. Ó, aqui a gente, com essa planilha, a gente calcula o valor, né, do diâmetro interno inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar essa planilha aqui, nós vamos fazer o seguinte, agora eu vou resolver o exercício 1. Recapitulando, olha, vamos conferir se o nosso cálculo está certo. Deixa eu jogar isso para cá. E vou voltar lá no exercício 1, que nós vamos jogar algumas informações aí. No exercício 1, ele falou o seguinte, que o comprimento, a vazão é de 300 metros cúbicos por hora. Tá? O comprimento da tubulação, LT, é de 300 metros. A queda de pressão 0,3, a pressão de trabalho vale 9 e a expansão é de 60%. Tá aí, ó. Achou para nós os 70,05 milímetros que eu tinha calculado aqui na munheca. Não é? Bom, então, a partir dessa planilha nós vamos continuar o exercício, porque senão eu vou ter que ficar montando aquela equação toda hora, né? E o Excel tá aí justamente para isso, tá? Então, ok, aqui nós temos o resultado final. E agora nós vamos considerar o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Para quando vocês abrirem a planilha lá, ficar mais claro. Vou resolver agora esse exercício todinho no Excel. Lista 2. Muito bem. Então, resolução do exercício 1 da lista 2. A gente calculou, então, a vazão, o diâmetro interno estimativa inicial. Aqui, então, a gente calculou o diâmetro D1, que é o diâmetro interno inicial. Tá? Ok. Vamos colocar aqui, ó. Então, a partir desse diâmetro, né, valor comercial. Então, tubo comercial, vamos chamar assim, ó, tubo comercial. Nós temos o diâmetro D igual a 3 polegadas. Foi isso que a gente achou, né? Tubo comercial. Bom, então vamos agora achar o comprimento equivalente. Para achar o comprimento equivalente agora é o seguinte, eu vou montar agora uma outra tabelinha aqui embaixo que vai nos ajudar. Deixa eu só buscar aqui. Que é o seguinte, ó. Ele me disse que nós vamos achar o comprimento equivalente. Então, nós vamos precisar de saber o acessório. Aqui nós vamos colocar a quantidade, ok? Vamos achar o comprimento equivalente e o LE total agora. Então, nós vamos montar essa tabelinha aqui, ó, desse jeito, tá? Por exemplo, vamos considerar, vamos partir do primeiro, que ele me falou o seguinte, ter roscado com fluxo no ramal. Né? Então, o ter roscado com fluxo no ramal, vou trazer para cá, ó. E aqui está falando para nós que, no exercício diz
que são 5. Ok. Então, deixa ele quieto por enquanto, tá? Vamos terminar de preencher essa tabela. Nós vamos ter o seguinte. Então, nós temos T roscado com fluxo no ramal. O T roscado com fluxo em linha. São 29. Tá? Depois, válvula do tipo gaveta roscada. Então, vou trazer para cá também. E são 7 dessas válvulas. E a próxima é curva de 90 graus raio longo. São todos os acessórios que tem na rede, que precisam ter na rede de ar comprimido. Bom, então eu montei essa tabela. Agora, para a gente já ir tabulando a perda de carga de cada um. Desculpa, aqui essa curva são 5. Beleza. Muito bem. Bom, então agora é o seguinte. O que nós vamos fazer? T roscado com fluxo no ramal. Né? Lembrando que a gente está usando D, vou até colocar isso aqui, com um diâmetro comercial de 3 polegadas. Então agora eu vou numa tabela de fabricante de acessórios. A tabela que eu vou usar aqui é da Rexult. Tá? Então nós teremos aqui, esse T com fluxo no ramal, vou trazer para cá. Vou selecionar aqui então o diâmetro de 3 polegadas. Está aqui, mais um. Tá aí, diâmetro de 3 polegadas. Então, T roscado com fluxo no ramal. Vamos achar esse T roscado aqui com fluxo no ramal. Que também é chamado de T com saída de lado. Tá vendo? É justamente esse valor aqui. Uma tubulação de 3 polegadas tem um comprimento equivalente para esse T de 5,2 metros. Ou seja, esse T na rede de ar comprimido, ele gera a mesma perda de carga que 5,2 metros de tubo reto de 3 polegadas. Né? Isso é o comparativo, né? Por isso que chama comprimento equivalente. Então agora eu vou voltar nessa planilha que a gente começou a montar e vou colocar aqui, o comprimento equivalente de um T desse é 5,2. Quanto que é o comprimento equivalente total? O comprimento equivalente total, então, vai ser igual a esse vezes esse. Então, nós vamos ter um comprimento equivalente total de 26 metros. Ok, vou fazer a mesma coisa para os demais agora. T roscado com fluxo em linha. O T roscado com fluxo em linha é o que está do lado aqui, né, de 1,6 metros. Então, T roscado com fluxo em linha, 1,6. Vou trazer para cá 1,6 e vou copiar essa fórmula aqui. Então, aqui vai me dar um comprimento equivalente de 46,4 metros. Tá bom? Bom, ok. Vamos para o próximo. Válvula do tipo gaveta roscada. Então, vamos procurar aqui, válvula do tipo gaveta. Tá aqui, registro do tipo gaveta. Tá? É 0,5 metros. Então, volto para cá, 0,5. Né? Copio a fórmula aqui também. Dá lá, 3,5 metros. E curva de 90 graus, raio longo. Tá aqui, vale 1 metro o comprimento equivalente. 1 metro. Ok. Então, o que nós teremos agora? Vamos escrever assim, comprimento equivalente total. Né? O que vai ser o comprimento equivalente total? Vai ser igual à soma aqui, 80,9 metros. Então tá aí, a gente achou agora o comprimento equivalente total, ok? Bom, então o que nós vamos fazer agora? Agora é o seguinte, nós vamos calcular agora o diâmetro 2, segunda estimativa, né, do diâmetro. E dali a gente analisa o que nós vamos ter de resultado, tá? O que significa isso? Eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos calcular, assim, eu vou chamar aqui, segunda estimativa
de diâmetro. Então, eu vou retroalimentar a equação agora, eu vou chamar isso aqui de D2, e vamos ver quanto que vai dar esse valor, tá bom? Mas para isso, eu só vou pegar isso aqui e vou copiar, ó. Vou copiar tudo isso daqui para cá. Né? Só que tem um detalhe. O comprimento total agora, o LT, vai ser igual tubo mais acessório. Assim. Então, tubo mais acessório. Ou seja, o comprimento total do tubo vai ser igual a 300, que é aquele comprimento que já foi falado, né? O comprimento da tubulação, mais esse 80,9. Ok? Então, veja bem, gente, olha que interessante. Ele já nos deu a segunda estimativa, né? Do diâmetro D2, agora de 73,48 milímetros. Ok? Então, ele deu para nós esse valor aqui, ó, 73,48 milímetros. Então, eu teria que repetir todo o processo agora. Eu volto na tabela de aços comerciais e escolho um diâmetro. Então, vamos voltar na tabela de aço comercial agora. Deixa eu voltar com ela aqui. E aqui vai acontecer um negócio interessante. Ó, quando a gente volta na tabela de aço comercial Schedule 40, a gente achou agora um diâmetro de 73,48. Quando eu volto aqui, o diâmetro que nós vamos escolher ainda vai ser o de 77,9, que é o tubo de 3 polegadas. Ou seja, não preciso de repetir o cálculo mais. Porque se eu repetir, eu vou continuar achando um outro diâmetro, né? Porque eu vou voltar na tabela, e quando eu voltar na tabela de comprimentos equivalentes, eu vou pegar os mesmos comprimentos equivalentes, ou seja, o cálculo não vai mudar nada, o resultado já está convergindo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, só para poder ilustrar, né, para a gente poder explicar melhor isso, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá agora. Ó. Então, comprimentos equivalentes, né? Deixa eu escrever isso aqui. Ó. Então, a gente foi lá na tabela, ó, recordando, né, que eu tinha escrito aqui, ó, a gente achou o tubo de 77,9, né? O diâmetro nominal de 3 polegadas. A gente foi na tabela de comprimento equivalente, tá? No exercício, ela também está lá no final do exercício. Deixa eu ver, só pegar a numeração da tabela correta, né? Eu não coloquei numeração, é tabela 2, eu vou chamar de tabela 2, que é a segunda tabela lá do exercício. Então, a gente vai achar o comprimento equivalente desses componentes, né? Então, agora, deixa eu ver se dá para copiar aqui, ó, e jogar para lá. Acho que deu. Então, nós achamos aqui o comprimento equivalente total, a soma dos comprimentos equivalentes, de 80,9 metros, tá? Então, LE igual a 80,9 metros. De quanto que vai ser o comprimento total, então? Vai ser igual a 300 metros, mais 80,9 metros. Né? Ou seja, o comprimento total é de 380,9 metros. Tá bom? Ok, uma vez que a gente tem um comprimento equivalente, aí a gente voltou e calculou o valor do segundo diâmetro. Então, vamos escrever o seguinte, ó, segunda estimativa de diâmetro. E como que a gente fez esse cálculo? Nós fizemos isso aqui, ó, D, só que a gente fez na planilha, né? D igual a 10 vezes
Aí a raiz quinta de 1,663785 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a vazão 480 elevado a 1,85, vezes agora aquele comprimento ali, 380,9 metros. Né? E tudo isso daí, opa, deixa eu corrigir aqui, 380,9. A gente pegou tudo isso e dividiu por queda de pressão, 0,3, vezes a pressão de trabalho, que vale 9. E quando a gente fez esse cálculo, né, nós achamos um valor, diâmetro de, deixa eu voltar e pegar aqui na planilha, 73,48 milímetros. 73,48 milímetros. Bom, ok. O que a gente precisaria de fazer agora? Tabela de aço, de tubo de aço comercial. Então a gente volta na tabela. Tubos comerciais, né? Que foi a tabela 1 do exercício. E ali nós vamos ter que o diâmetro da tubulação, então ele continua sendo, né, quando a gente volta aqui, eu não vou nem copiar a tabela de volta, que ela já está aqui. A gente agora achou 73 milímetros, que fica entre 62,7 e 77,9, ou seja, a gente volta escolhendo os 77,9 milímetros de novo, tá? Ou seja, a gente tem a tubulação com diâmetro interno de 77,9, milímetros, que vai nos dar um diâmetro nominal igual a 3 polegadas. E essa daqui é a resposta final do exercício. Bom, e se tivesse dado um resultado maior do que 77,9, suponhamos que tenha dado 78. Aí eu volto, então, 78 milímetros, eu teria que voltar, pegar o tubo de 3 polegadas e meia, voltar na tabela de perdas de carga, de comprimento equivalente, achar o comprimento equivalente de novo, de todos, jogar na fórmula, achar o comprimento total, retroalimentar aqui essa equação e achar um novo diâmetro. E ver quanto que ia dar, tá? Mas, sinceramente, gente, nunca peguei um caso que a gente precisasse de repetir mais de 2 vezes o cálculo. Geralmente 2 vezes já é o suficiente, porque o resultado converge. Como a tabela ela tem essa questão, né, que às vezes você vai repetir o cálculo e você fica dentro do diâmetro comercial ainda padrão. Então não precisa repetir mais o cálculo, uma vez já é suficiente. Então, vamos fazer um resumo do exercício. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos o seguinte. A gente estimou um diâmetro inicial, né? A gente fez uma estimativa, né? Sendo que essa estimativa a gente desprezou a perda de carga nos acessórios, nas singularidades da tubulação, achamos um diâmetro inicial estimado de 70,05 milímetros, aí dali a gente foi numa tabela de tubo comercial Schedule 40, achamos o diâmetro nominal de 3 polegadas, depois a gente foi na tabela de comprimentos equivalentes, no caso que eu trouxe da Rexroot, essa tabela aqui, achamos o comprimento equivalente de cada acessório, multiplicamos pela quantidade de acessórios e depois a gente somou tudo e achou o comprimento equivalente total, tá bom? Lembrando que aqui, eu vou até colocar um lembrete aqui, depois quando eu enviar esse material para vocês, que aqui, ó, né, nós vamos multiplicar aqui, né? Eu vou pegar esse daqui, ó, vezes esse, e vai ser igual a esse daqui, ó. Tá? Então, 5 vezes 5,2 dá 26 metros de comprimento equivalente. Então, está aqui, ó, o comprimento equivalente, a somatória deu
80,9 metros. Vou até colocar o símbolo somatório para indicar que é a soma de tudo lá, ó, né? A somatória do comprimento equivalente é 80,9. Então, se eu pegar o comprimento equivalente agora e somar com o comprimento do tubo, o comprimento total da tubulação vai ser de 380,9. Aí nós jogamos nessa expressão da raiz quadrada, achamos um diâmetro interno de 73,48 milímetros. E quando a gente volta e compara na tabela, a gente continua ainda abaixo de 77,9. Ou seja, nós vamos escolher o tubo de 3 polegadas. Tá? A primeira estimativa já aproximou bem do cálculo. Se a gente não estimasse, desprezando a perda de carga, por exemplo, se a gente tivesse chutado aqui, eu acho que essa tubulação fosse de 50 milímetros, a gente teria um problema sério, porque você ia repetir 3, 4, 5 vezes o cálculo, né? Daí a importância da planilha, né, do Excel. A gente montou a equação no Excel e daqui ele resolveu tudo para nós, entre aspas, né? Uma vez que montada, é só a gente jogar o valor e ele vem resolvendo tudo aqui para baixo. Deixa eu salvar isso aqui. Já está lá na pasta, tá? Do Drive. Então, deixa eu mostrar a pasta aqui do Drive. Quando a gente abre a pasta, está lá um único arquivo de Excel que está com o nome de DIN Tubos, dimensionamento de tubos. Tá bom? Ok, gente, então o exercício 1 está resolvido, né? Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui no exercício 1, então. Gente, dúvida? Comentários? Vocês estão aí ainda? Esse drive está no WhatsApp? Tá, eu postei lá o link no WhatsApp. Daqui a pouco eu posto de novo lá o link de novo. Aí vocês podem baixar o material todo lá. Se alguém... Oi? Não, eu vou deixar. Se alguém mexer na planilha e fizer uma versão melhorada lá, manda de volta para nós, para a gente guardar. Ô, Arthur. Oi. Esse diâmetro nominal é o diâmetro total do tubo? É o diâmetro nominal, né? Ele é em polegadas. E ele dá mais ou menos 3 vezes o valor do diâmetro em polegada. Estou querendo dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui na tabela. Entendi, converteu para polegada, né? Na verdade, sabe, não é um cálculo de conversão direta não, viu? Ele é aproximado, por exemplo, olha só. 77,9, se a gente dividir por 25,4, quer ver? Vamos fazer a continha aqui, ó, 77,9. Deu 3,0669, tá vendo? Então, arredondando 3 polegadas. Não, tranquilo, ok. Ok? Tá aí. Bom, a gente sabe que polegada é uma unidade de medida que já não deveria existir, né, no nosso país, mas ainda é muito comum medida de tubos em polegadas. Em outros países que adotaram um sistema internacional de medidas, não existe polegada. Por exemplo, na Europa, não tem polegada, né? Então, se você pegar alguns países da Europa, como, por exemplo, França, Itália, Portugal, Espanha, o tubo é de 78 milímetros, por exemplo, né? 80 milímetros, não tem tubulação em polegadas lá. Você acha para comprar, obviamente, né? Mas a especificação de projetos lá é tudo em milímetros. Bom, mas é isso, né? Como no Brasil ainda é muito comum, né, ter algumas medidas em polegadas, principalmente tubulação, então a gente mantém, né, o cálculo aqui seguindo os padrões comerciais aí. Dúvidas? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui foi o exercício número 1, que eu resolvi com vocês agora, tá? O exercício número 2 eu vou deixar para vocês resolverem. Como qualquer professor, o que eu fiz é o seguinte, eu peguei uma lagartixa aqui e resolvi com vocês. O crocodilo vocês que vão matar agora, né? E aqui mostra um layout de uma fábrica, né? É uma rede, a gente já estudou a rede em anel, né? Uma rede de circuito fechado, tá? E ele tem a linha tronco,
ou a linha mestra, ou a linha principal, dependendo aí, já vi os 3 termos. E dessa linha primária, ou da linha tronco, saem as linhas secundárias. Cada linha secundária abastece 3 máquinas, tá vendo? Então, vocês vão dimensionar o diâmetro da tubulação primária, da linha tronco, e também o diâmetro da linha secundária. Observa que o diâmetro da linha secundária vai ser menor do que o diâmetro da linha tronco. E aqui tem todos os parâmetros, está aqui embaixo, ó, de cada uma das linhas. Ó, linha secundária, comprimento da tubulação, 11 metros, perda de carga admitida, etc. Está tudo aí. Ó. Tá? E as singularidades ou acessórios da linha também está aí. Ó. T roscado, válvula de gaveta, curva 90 graus, de raio longo, cotovelo 90 graus roscado. Ok? Então, aqui é só um exemplo das linhas secundárias. E deu os dados também da linha principal. Observa aqui, ó, comprimento da tubulação, 250 metros. Oi? Tá falando quantas linhas secundárias que tem? Então, isso é interessante, Breno. Nós vamos pegar pelo desenho aqui, ó, quantas linhas secundárias que nós temos, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, com 3, 7, 10. E observa um detalhe, ó, cada linha secundária precisa de 20 metros cúbicos de ar comprimido. Na linha primária, ele não deu a vazão. Quanto que é a vazão? É só a gente pegar 10 vezes 20, né? 200 metros cúbicos de ar. É a somatória das vazões das linhas secundárias. Ok? Vocês vão fazer esse exercício aqui. Esse daqui vai constar para o exercício avaliativo da parcial 2, tá? Ele tá no drive lá que você postou? Tá no drive que eu postei. Depois eu vou explicar lá no grupo direitinho como que vai ser a entrega desse exercício. Vou dar aí para vocês umas 2 ou 3 semanas para vocês entregarem. Eu quero fazer hoje na sala. Não, pode. A gente acaba a aula hoje e vocês entregam amanhã. Aí vocês podem começar a fazer a partir das 10 horas da noite e entrega amanhã. À noite? Dá tempo não. Não dá não. Eu vou dar um tempo. Esse exercício ele gera dúvidas, né? Aí vocês podem ir me chamando no WhatsApp, eu vou esclarecendo com vocês lá. Ok? É provável que eu marque uma data, quer ver? Talvez ali até o dia 20 de novembro, para vocês fazerem, né? Vocês vão ter essa semana e a outra. Pode ser até o dia 22, não tem problema não, porque já pega 3 finais de semana aí para vocês fazerem. Não é um exercício longo, tá? Mas vai dedicar um tempinho aí para vocês fazerem. Né? Não é nada de outro mundo, não. Dúvidas, gente? Vamos seguir, então. Então, eu vou deixar essa parte aqui de lado agora e nós vamos entrar aqui, olha, na pneumática. Agora nós vamos começar a focar, então, em circuitos pneumáticos. De entender... Opa, abriu o arquivo errado. Nós vamos entender os componentes do circuito pneumático e como que a gente interpreta o funcionamento de cada um desses componentes. Nós vamos começar por uma linha de componentes aqui que vocês já conhecem, são os atuadores. Muita coisa da hidráulica e da pneumática é equivalente. Eu vou focar aqui mais naquilo que é exclusivo da pneumática, né, em termos de funcionamento. Na hidráulica, tem muita coisa que bate, né? Por exemplo, a classificação dos atuadores é a mesma coisa. Deixa eu ver, na pneumática tem algumas diferenças, né? Os atuadores pneumáticos, a gente divide eles entre lineares, rotativos e outros, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, nós temos o seguinte. Os atuadores lineares, eles podem ser de simples ação ou dupla ação. O princípio é o mesmo da hidráulica. Os atuadores rotativos, eles podem ser do tipo motores ou angulares, que é a mesma coisa na hidráulica também. Outros aqui, nós temos as garras, os músculos e os atuadores antigiros. Aí aqui é exclusivo da pneumática, e eu vou mostrar cada um deles.
Bom, o atuador o cilindro, o funcionamento dele é idêntico da hidráulica, o que muda é que aqui nós vamos usar ar comprimido e na hidráulica é óleo, né? Em termos de funcionamento é o mesmo, a simbologia é a mesma, obviamente que a construção física requer algumas atenções diferentes. Os cilindros de simples ação pode acontecer dos mesmos modelos. A gente tem um cilindro de simples ação avançado e recuado. Na condição de repouso ele pode estar recuado, que é esse caso aqui, ó. Eu posso ter um cilindro que na condição de repouso ele está avançado, e pode ter o cilindro pneumático que o retorno dele é devido a uma força externa, como no caso aqui que eu tenho, existe um peso sobre a haste do cilindro. Quando a gente aplica pressão aqui, o cilindro avança. Quando a gente retirar a pressão, a carga empurra o cilindro de volta para a posição de repouso, né? Outra questão importante, tanto no cilindro de simples ação quanto no de dupla ação, quando a gente fala de ar, que a simplicidade da pneumática é que a gente não precisa de buscar o ar de volta, né? Onde que o ar sair do cilindro ou da válvula, a gente já descarta na atmosfera, tá bom? Então essa é a questão. Cilindro de dupla ação, da mesma forma que na hidráulica, a gente pode ter o cilindro com amortecimento. Então o objetivo do amortecimento é quando o cilindro chega no final do curso, ele reduz a velocidade para reduzir o impacto, né, do cilindro, da haste do cilindro ou do êmbolo no mancal traseiro ou dianteiro do cilindro, né, e aumentando assim a vida útil, né, reduzindo os danos. Tá? Então o cilindro de dupla ação é esse. A gente pode ter o cilindro de dupla ação de haste passante, mesmo caso na hidráulica, né, a gente se usa esse cilindro com dois propósitos. O primeiro propósito é que realmente a gente pode ter uma carga de cá e outra carga de cá. Quando o cilindro se deslocar nesse sentido, ele vai empurrar essa carga para a outra. Um acionamento de máquina pode ser dessa forma, né, tranquilamente. Mas uma outra vantagem desse cilindro é quando a gente... Deixa eu fazer um desenho dessa forma assim, é mais simples. E nós precisamos de apoiar uma carga radial no cilindro. Por exemplo, existe uma carga que fica pendurada desse jeito. Se a gente não pensar em nada, vai gerar uma deformação da haste nesse sentido, exagerando, obviamente. E isso pode danificar o mancal. Agora, quando o cilindro ele é de haste dupla ou haste passante, a gente tem uma força de reação no mancal traseiro e outra força de reação no mancal dianteiro. Dessa forma, o cilindro ele tem mais resistência às forças radiais, né? É capaz de suportar maiores forças radiais, tá bom? Um outro cilindro também que a gente estudou na hidráulica é o cilindro tandem, né? A principal vantagem do cilindro tandem é quando a gente precisa de ter uma força alta em um espaço reduzido, né? Porque a gente acabou de ver agora recentemente na hidráulica que quando a gente vai calcular o diâmetro do cilindro, né, o diâmetro está relacionado à equação que se pressão é igual a força sobre área é igual a pressão... Opa, desculpa. Deixa eu corrigir isso aqui. A área vai ser igual a força sobre pressão. Então, o diâmetro do cilindro depende da quantidade de força que ele precisa fazer e de qualquer pressão do sistema, né, da máquina. Ok? Sendo assim, essa pressão, então, e essa força interferem na área do cilindro. Aí você vai pensar, pô, mas é simples, então. Se eu preciso de uma força alta, o que eu faço? Eu vou lá e aumento o diâmetro do cilindro. Porque se eu aumentar o diâmetro, aumenta a área. E eu tenho capacidade de exercer mais força, né? Porque considerando aí a força, então, vai ser igual a pressão vezes área. Ou seja, se aumentar a força, a área, a gente aumenta a força que o cilindro é capaz de fazer. Mas, às vezes, o seu projeto de máquina não dá para instalar ali um cilindro com diâmetro muito alto, né? Um cilindro de diâmetro maior. Um recurso que existe, então, é o cilindro do tipo tandem. O conceito dele é o seguinte, ele tem dois êmbolos. A gente aplica pressão nessa área e aplica pressão nessa área aqui. Então, a gente quase que dobra
a capacidade de força do cilindro, porque a gente tem um êmbolo aqui, onde vai ser aplicado pressão, e outro êmbolo de cá, ó, onde também vai ser aplicado pressão. Então, a gente consegue dobrar a capacidade de força do cilindro, mantendo o mesmo diâmetro. A área aumenta porque a gente aumenta o número de êmbolos, o número de discos, né? Consequentemente, o cilindro é capaz de exercer mais força. A gente também já viu esse cilindro aqui na hidráulica, que é um cilindro de múltiplas paradas, dependendo do ponto onde a gente aplica ar comprimido, o cilindro pode ter por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem 4 paradas, esse cilindro, eu esqueci de colocar a logomarca aqui, se não me engano ele é da Parker, ele tem 4 paradas, mas tem um cilindro da Bel Air, da SMC, que ele é de 3 paradas, por exemplo. Depois eu posso até pegar um catálogo aqui e mostrar para vocês. Então, por exemplo, se a gente aplica pressão nessa conexão, e essas duas aqui escapam para a atmosfera, o cilindro executa uma parada. Dependendo de se eu mudar o ponto de conexão de pressão, o cilindro executa outra parada, e assim por diante, tá bom? Bom, esse daqui, ó, é um tipo de atuador que ele é chamado de cilindro sem haste. Esse é exclusivo da pneumática, né? Na hidráulica não existe. Eu vou falar que eu desconheço. Não me recordo aqui de ter... Não tem cilindro sem haste na hidráulica desse modelo, tá? E o princípio dele é o seguinte, ó. Aqui dentro, a haste dele é chamada de torpedo. Então tem um êmbolo de cá e outro de cá, ó. Quando a gente aplica pressão de ar aqui, essa haste avança, né? Que está dentro da camisa do cilindro. Ela arrasta aqui por fora, ela deforma uma tira de polímero que tem aqui, e essa tira de polímero é que faz deslocar o suporte onde é fixada a carga. Deixa eu fazer o seguinte, acredito que eu tenha aqui uma animação da SMC. Tem, ótimo. Eu vou compartilhar com vocês aqui que fica mais claro de explicar. Esse material da SMC foi um aluno que eu tive, ele era representante da SMC em Nova Serrana, e ele me cedeu um monte de material aí da SMC. Então, tá vendo? Aqui é onde se tem a haste do cilindro. A haste, entre aspas, né? O suporte, onde vai ser fixada a carga. Vamos soltar o play aqui, ó. E é justamente aqui é o torpedo, ó, onde a gente aplica o ar comprimido. Esse torpedo, à medida que ele vai deslocando, ele vai deformando uma tira de uma borracha bem resistente. Quando ele deforma essa tira, consequentemente, ele vai arrastar a mesa ou o suporte onde é fixada a carga. Tá? Deixa eu ver se eu tenho... Bom, se não me engano, eu tenho um vídeo do cilindro sem haste. Se eu não achar rapidamente... eu vou pular. Eu lembro que eu vi uma vez um vídeo de uma máquina, até gravei esse vídeo, né, salvei para poder mostrar para vocês. Bom, não tem. Mas depois eu vou, na hora do intervalo, eu seleciono aqui e já deixo no ponto para poder mostrar para vocês depois do intervalo. Mas esse é o cilindro sem haste, tá bom? Vamos seguir aqui, depois do intervalo, daqui a pouquinho eu volto na sequência, eu já deixo esse vídeo engatilhado para mostrar para vocês. Gente, esse cilindro é chamado de cilindro antigiro. O cilindro antigiro ele tem um aspecto interessante, porque vamos considerar que é o seguinte, nós temos uma carga aqui, opa, o que aconteceu aqui? Que nós temos uma carga, então eu preciso deslocar essa carga no sentido longitudinal, por exemplo, e aqui a gente vai conectar a haste de um cilindro. Se esse cilindro for, né, com uma circunferência perfeita, um diâmetro, essa carga, na hora que girar, ela pode girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Né? Ou seja, essa carga ela pode girar. E às vezes não é interessante essa carga girar, ela não pode girar, porque o êmbolo aqui do cilindro, ele gira, a haste gira aqui dentro. Ela tem um movimento livre de rotação. Então se usa o cilindro antigiro em situações onde a carga não pode ter movimento de rotação involuntário.
Esse cilindro, na verdade, é um cilindro que ele pode ser retangular, oblongo, né? Oblongo, ele tem esse formato aqui assim, ó. Tá? Não ficou perfeito não, mas seria isso. E pode ser oval também. Nós temos as 3 possibilidades, né? Que é uma haste oval, tá? Que não deixa a haste, né? O êmbolo, ele não gira. Consequentemente, ele trava a carga. Bom, então esses são os tipos de atuadores lineares. Os atuadores rotativos, exatamente iguais da hidráulica, mas só com aspecto construtivo diferente. A gente pode ter o motor pneumático. Está aqui a simbologia do motor. Observa que na pneumática agora, quando a gente faz esse desenho aqui assim, por exemplo, eu estou falando que isso aqui é um compressor. Se a gente colorir esse triângulo, nós estamos falando que é hidráulica. Então, colorido é hidráulico, vazio é pneumática. Então, aqui tem um motor pneumático, né, de duplo sentido, tá bom? Se aplica ar comprimido no sentido, por exemplo, se aplicar o ar comprimido aqui, ele gira nessa rotação. Se a gente aplicar ar comprimido de cá, ele gira na rotação inversa. Muito simples. Esse aqui é um exemplo do motor pneumático de palhetas. Existem outros tipos. Além disso, está aqui ó, o motor de palhetas. Esse motor de pneumático ele pode estar acoplado a um redutor. Então, seria um motorredutor pneumático. O redutor ele pode ser de engrenagem planetária, um eixo árvore, ou um conjunto coroa sem fim, quando a gente precisa de um torque mais elevado, um fator de redução mais elevado. Tá? Uma lixadeira pneumática, que tem muita indústria de fundição, por exemplo, é um exemplo de motor pneumático, tranquilamente. Além do atuador rotativo do motor pneumático, existe também um atuador rotativo angular. Ele tem um ângulo de giro limitado, né? E é muito simples, a gente aplica pressão de um lado, então, se aplica pressão de um lado, o ar sai do outro, esse eixo vai girar nesse sentido aqui, por exemplo. Aí ele tem um batente interno, onde que essa trava toca no batente. Se a gente inverter o sentido, ou seja, apliquei ar comprimido aqui, ele está saindo de lá, aí ele vai inverter o sentido de rotação agora. É muito utilizado para manipulação de peças. Você tira, por exemplo, um manipulador que tira peça de um lugar e coloca em outro. Tira de um lugar e coloca em outro. Tá? Por exemplo, eu acho que aqui também eu tenho uma animação que pode ser interessante de mostrar para vocês. Deixa eu resgatar aqui. Ok, tá aqui, ó. Isso aqui é uma animação também da SMC, de um atuador rotativo deles. A gente aplica pressão de um lado, o atuador vai girar e tocar lá no batente do outro lado. Se a gente inverter aqui o sentido do fluxo, ele inverte o movimento. Então, pega a peça de um lado, joga a peça para o outro lado. Né? Existe a possibilidade de ter um atuador rotativo duplo. O que é o duplo? É porque você tem uma maior área de aplicação de pressão e, consequentemente, ter um torque mais elevado. Tá? Que é isso aqui. Ó. Vamos ver como é que funciona o duplo. Né? A gente está aplicando pressão nessa área e nessa de cá. Ó. O ângulo, o limite de giro dele é menor, ou seja, ele tem um ângulo menor de giro, mas ele é capaz de exercer mais força, numa velocidade menor, obviamente. Aqui a gente inverte, apliquei pressão nessa área e nessa área, ele inverteu a rotação. Ok? Bom, além desse atuador rotativo, deixa eu mostrar um segundo, que é justamente esse daqui na sequência, que é um atuador rotativo de cremalheira. É esse atuador rotativo aqui. Ó. Ele é um cilindro pneumático normal, só que a haste do cilindro, então observa que tem uma haste aqui e outra haste aqui embaixo, dessa cor meio avermelhada para marrom, né, parecendo cobre. Quando a gente aplicar pressão em um determinado ponto, essa haste vai deslocar para a esquerda e essa haste vai deslocar para a direita. Aí esse pinhão aqui, ele vai girar em um determinado sentido. Então, veja bem. Vamos lá, tá vendo? Apliquei pressão aqui, essa haste está movimentando para cá. O eixo girou no sentido horário, né, com um torque bastante elevado. Se a gente inverter a pressão, ele vai inverter a rotação do eixo, no sentido anti-horário.
É muito utilizado esse tipo de atuador rotativo quando se deseja um torque mais elevado, tá? E além disso, tem um outro tipo de atuador rotativo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse atuador rotativo aqui é utilizado, observa que ele tem uma flange aqui em cima, ele é utilizado para movimentação de mesas, girar mesas 90 graus, por exemplo. Ele tem um sistema de batente aqui, ó, a mesa é aparafusada na flange e você consegue fazer o movimento da mesa. Ele girou, bateu no batente e volta. Né? Então, isso daqui é um atuador rotativo também, que é muito utilizado, né? Movimentação de mesas, de transportadores, etc. Ok? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta na sequência, que aí a gente arremata aí os atuadores, né? Tem mais uns vídeos para mostrar para vocês e depois a gente já começa a falar de válvulas. Ok? Vamos voltar às 20h45, tá bom? Pode ser? Quando você falou que deixou aquele exercício número 2 mesmo? Ele está na pasta, deixa eu abrir aqui, ó, mostro para vocês também. Naquela pasta do Drive lá, eu vou mandar o Drive de novo, o link para vocês daqui a pouquinho. Mas tá aqui, ó, lista de exercício número 2, ó, essa lista aqui, ó. Essa daí, ó. Vocês vão fazer o exercício número 2. Valeu. Alô? Aqui no final tem as tabelas, ó, que eu falei com vocês, tá tudo aí, ó. Daqui a pouquinho eu posto de novo lá no grupo o link do Drive, tá bom? Ô, gente, então, até daqui a pouquinho, 20h45, a gente está de volta aí.